Queridos irmãos e irmãs, hoje a Ordem Franciscana, juntamente com a Ordem das Clarissas, estão em festa, justamente por causa desta grande e pequena mulher, Santa Clara. Vejam, eu dizia à tarde e pela manhã, lá no convento, quando eu celebrei a solenidade para as irmãs, que a igreja, ela não apenas exaltava no início, ou na Idade Média, mas ainda hoje exalta. E por isso, dificilmente, vocês podem, que estão acompanhando a liturgia, que é a liturgia diária, e vem lá em cima, né, na taxinha, que nenhuma santa que foi virgem biologicamente falando, fisicamente falando, fisiologicamente falando, tem memória facultativa. Todas as memórias são obrigatórias. O que é? Facultativo é facultativo. O padre pode rezar do tempo ou do santo, se assim. Mas as virgens religiosas ou leigos, que teve essa dimensão de entrega e foi mártir, portanto é obrigatório. Por quê? Para elevar a questão virginal mesmo. Quer dizer, entrega total, a consagração total da pessoa. E a gente pode dividir a história de Clara, lá em Assis, né, também Clara de Assis, em 3 momentos. Ela é de 1193 a 1253. E vejam, o Papa Clemente IV, logo depois, 2 anos que ela morre, já proclama santa. Não é? É o que todo o Brasil e a parte do mundo está aclamando e proclamando Henrique Soares. Santo súbito, santo logo. E era assim. Aí tem aqueles que, não, deixa com a igreja. Sim, sempre vai deixar com a igreja. Não precisa você tomar partido para defender a igreja. A igreja não precisa. Ela é absoluta. A primeira coisa, católico que quer levantar para defender a igreja é porque pensa que ela não é absoluta. Ela é absoluta, ela é santa, ela não peca. E por isso não precisa defender, não é? Mas no particular, como eu já expliquei em alguns vídeos, e no privado, o admirador, o discípulo, não é? Aqueles e aquelas que sentiram ajudados em algum tempo e época de sua vida, pode pedir a Dom Henrique, no seu particular e no seu privado, pedir a sua intercessão. É ou não é oração? Não é? Porém, isso não dispensa de, como igreja peregrina, pedir à igreja triunfante que reze pela padecente. E por que nós continuamos pedindo pelos mortos, pelos falecidos, ou pelos fiéis, como assim pensa a igreja na sua santa liturgia, os fiéis defuntos, não é assim, dia 2 de novembro? Os fiéis defuntos. Por quê? Porque nós não sabemos. Estamos no tempo, somos limitados, não temos a certeza. Então a igreja orienta, aconselha, nos exorta a continuarmos pedindo por aqueles que já se foram, jaz. Por essa, não é? Comunhão também das 3 igrejas. A peregrina, que somos nós, a padecente do purgatório, e a triunfante. Aqui mesmo, veja. Ô padre, tem algum banco vazio? Quem não tem fé, diz que tem. Quem tem fé, diz que não. Não é? Por isso que eu nunca celebrei com a igreja, não é, vazia. A igreja sempre está cheia, sempre povoada, porque é a unidade das 3 igrejas. A nossa igreja, a nossa fé diz. Veja como a nossa doutrina é sana, é sábia e tem os pés no chão. Tem os pés no chão. Não flutua na maionese, não é alienada. Porque
Porque nós cremos nas coisas visíveis e invisíveis. É a nossa fé. E pasme, as coisas invisíveis são incomparáveis com as visíveis. As coisas invisíveis são ilimitadas, infinitas, eternas. As coisas visíveis são limitadas, finitas. Não é? Veja, está no tempo. Tem um tempo. Por mais que seja longo, mas tem um tempo. Jesus vai voltar. E essa igreja tem que se preparar aqui. Por isso, padre, tem um tempo para rezar pelos mortos? Não, sempre. Sempre a gente rezar pelos mortos. E a igreja continua com esta missão. É uma missão, viu? É uma evangelização. Pedir pelas almas do purgatório. Pedir pelos seus entes queridos. E ao mesmo tempo, repito, por essa incerteza, como a gente vai saber que a pessoa está no céu? Por isso que a própria igreja, que não se engana e não engana ninguém, veja, que não se equivoca. O padre, a igreja católica se equivoca? Não. Equívoco supõe erro. Não é? Ela não erra. Nós temos que estar conscientes e certos disso. Seguros que a igreja não erra. Quem erra, não é? Quando fala, sem ser no colegiado, e eu estou ensinando isso na leitura do Catecismo da Igreja Católica, o Papa pode errar. Pode errar, padre? Pode, quando ele erra no seu, aliás, quando ele fala no seu particular e no privado. Mas quando ele fala no colegiado, nunca erra. É palavra de Deus para nós. Vejam, dentro da sagrada tradição e das sagradas escrituras, nunca erra. É impatível. Nunca. E isso que as outras comunidades eclesiais e também igrejas tradicionais, reconhecidas por essa igreja, não aceitam. Não aceitam. Mas a fé, o dogma, não é para os outros, é para nós. O importante é que o padre Ivânio aceite e você, não é? Que diz que é católico, que é católica, aceite esta transmissão da fé. Pois bem, não é? É a única forma de reconhecer que a pessoa está no céu, é pedindo a sua intercessão, pedindo os seus auxílios, pedindo os seus favores. E se a gente recebe a graça, porque a pessoa está nos céus. Ninguém vai derramar graça no inferno. Ninguém vai, até no purgatório não tem, que está precisando das nossas orações. Só, não é? Faz com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo derrame graças sobre nós quando está nos céus. Não é? E estando nos céus é santo. Não existe pecador nos céus. Não é? É santo. Como Paulo diz, veremos face a face como Ele é e seremos como Ele é, o nosso Pai. Então podemos dividir a primeira parte da história de Clara, ela que foi discípula fiel. E aqui é importante aquilo que a gente aplica a Nossa Senhora. Veja que quem se consagra a Nossa Senhora, graças a todos os anos, existem os consagrados, os servos e escravos de Nossa Senhora. Ela não fica para si, ela entrega totalmente e todos a Jesus Cristo, ao seu Filho. Mesmo assim, quem foi seguidores dos santos, diz a história de Clara, que ela foi discípula fiel de quem? De Francisco, mas apaixonada por Jesus Cristo. Ou seja, na verdade, ela quis, olhando para Francisco, seguir aquele, se apaixonar por aquele que Francisco seguiu e se apaixonou. Como nós precisamos, no início, todo início, nós precisamos de referenciais. Por que falar de modelo? Por que falar de exemplo? Por que falar de testemunho, se eles não servissem? Seria uma balela, tempo perdido. Mas se existe modelo, referencial, e a igreja mesmo
nos pede para darmos testemunho é para que outros se sintam ajudados. É para que outros se sintam exortados. É para que outros se sintam edificados. Se ele conseguiu, se ela conseguiu, é possível. Então também eu vou me esforçar. Não vou ficar, ai, meu Deus, me acuda. Mas eu vou me esforçar. Vou fazer a minha parte. Como disse São Tomás de Aquino. A graça supõe a natureza. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu colaboro com Deus, tanto mais Ele vai me moldando, quanto mais Ele vai me conduzindo. Assim disse Santo Agostinho: o Deus que te criou sem ti, jamais poderá te salvar sem ti. Veja, só pode ser Deus. Ele nos criou do nada, né? Mas Ele precisa nos salvar a partir de nós. Desse nada que Ele, né, nos criou. Então a primeira dimensão de Santa Clara é que ela precisou de Francisco. Vejam, e um dos filmes, aquele filme mais popular de Francisco, Irmão Sol, não é? Irmão Lua, já passa o cineasta que ela já fazia este serviço no escondimento. Quando Francisco tinha nojo dos leprosos. Tem isso na história de Francisco. Ele tinha repugnância. Tanto é que tem aquela cena que ele desce da montaria do cavalo e, para superar que Francisco é esse homem, viu, muito violento com ele mesmo, para superar os seus limites, ele beija a lepra do leproso. E depois disso, ele não tem mais nojo. Mas muitas vezes ele ficava encantado vendo Clara levando para o leprosário, não é? O vale de leprosos, levando pão. E ela mesma dividindo o pão. Não deixava lá no cantinho para que eles pegassem. Ela mesma divide. Então, ela já fazia esse trabalho, só que não tinha coragem. A coragem. Não tinha referencial. Não se sentia ajudada. Os pais, não é? Os eclesiásticos também. Então, surgiu um louco, um homem livre, né, que de fato, literalmente, se desnudou em praça pública diante do seu pai biológico e diante do pai do céu, como ele disse. E hoje, por diante, eu não tenho outro pai a não ser o pai do céu. E ela seguiu Francisco. Ela seguiu Francisco a tal ponto que, quando Francisco construiu a capelinha de São Damião, foi ela que tomou conta. Francisco era um peregrino, era um mendicante. Saía e ela ficava tomando conta. E aí foram se aproximando também as outras meninas, as outras mulheres, e a tal ponto que os dois fundaram, não é, um mosteiro das Clarissas. A segunda dimensão da história dela é justamente essa, que ela não tinha regra. Não tinha uma regra. E a regra de Francisco, que eram textos escolhidos, os mais impactantes dos evangelhos, quando ele apresenta ao Papa, o Papa diz: você tem certeza que é isso que você quer viver? Ele diz: só isso, somente isso, nada além disso que eu quero viver. O Evangelho, a palavra de Deus, me serviu também para ela. E como esta mulher conduziu as outras? Foi formadora. Primeiro, foi formadora pelo amor. Ela dizia a Francisco que esperava que as outras obedecessem porque eram muito amadas. E não existe autoridade, poder mais autêntico senão pelo amor. Tanto é que depois, anos depois, séculos depois, que ela é do século XII, do século XIII, século XVI,
vem São João da Cruz e diz assim: onde não tem amor, põe amor e colherás amor. O camarada pode ser casca grossa, pode ser o violento, o pagão de uma figa. Quando ele é amado e amado, ele vai se convertendo. O danado é que a gente se cansa de amar, não é? O danado. E por isso que os santos, eles são homens do seu tempo e concreto. Por quê? Santa Teresinha do Menino Jesus e São Felipe Neri diz o quê? O amor não cansa e não se cansa. Ele já via, né, que as mulheres no relacionamento ama, uma coisinha assim, diante do amor que ela sente, logo não dá mais para amar. Estou decepcionado. Pelo amor de Deus, esse amor. Que amor é este? Não é? Que amor é este? Ama, não dá mais. Não, quer dizer, era tudo. Me desculpe dizer, só não era amor. Era tudo, não era amor genuíno, não era amor puro que entra no processo de perdão, no processo de harmonização. Estamos na Semana Nacional da Família e a família começa pelo casal, não é? Ah, padre, eu lembro, assim, né? Tem gente que está se esquecendo de tudo, só não esquece da traição de 20 anos que foi traída. Pelo amor de Deus, é gostar de Gaia, né? É gostar, porque lembra de uma traição de 20 anos. Uma pessoa dessa gosta de sofrer. Passou tudo menos isso, não é? E o camarada chega, padre, eu tenho que ouvir isso todos os dias, lembrar. Né? Ainda ela diz assim, vê com patata atual, diz assim, é para não fazer de novo, padre. Esse sujeito, eu lembro todo dia, para não fazer de novo. E um relacionamento desse fica um pouquinho, de fato, cansado, enfadonho, porque você vai arrastando por anos, não é? Onde deveria ambos se sentarem e se perdoarem. Vejam, então é esse processo do amor. Santa Clara, sem ser casada, nos ensina como amar, porque ela viveu uma vida de fraternidade, ela viveu uma vida de comunidade, ela viveu uma vida de confrontos, mas nos confrontos, no dia a dia com as pessoas, ela evitava os conflitos. Confronto é encontro, nem sempre é atrito, minha gente, nem sempre é colisão, não é? É batida e barroada, não é assim que a gente chama aqui, não é? Nem sempre, não. A gente pode, no nosso dia a dia nos encontros, evitar os conflitos. Mas tem gente que entrou no processo de customização e só se relacionar pelos conflitos. A coisa está bem, não é? Mas, está bom demais. Eu já estou desconfiado, porque está bom demais. Não é assim? Que vive esse momento de maldição, de praga na vida, não é? E ainda reclama dos problemas, se foi a própria pessoa que está levantando o problema. Não é? Se eu pudesse dizer na cara, você que é um problema. Não vai se converter, não é? Primeiro, porque vai criando certas coisas, veja, paranoia, não é? Que endoidece a pessoa e dói do outro. Esses termos da minha mãe, endoidece e dói do outro. Não é? Veja. Ela fica feliz que eu falo o nome dela. Ela me assiste. Esse processo de amar. Mas o terceiro processo na vida de Clara é o processo que ela era. Antes de tudo isso, dos dois primeiros, ela era apaixonada. Ela não, ainda é, né? Está vivíssima nos céus, na eternidade. Apaixonada por Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo bem concreto, como passa a fé da Igreja Católica. Jesus Eucarístico. A mulher da adoração. Não é? A mulher de todos os dias que se rende. É a pequena. É a que se faz criança. E criança não por causa da meninice e do ser infantil, mas por causa da inocência
da pureza e a capacidade de se abandonar nos braços do Pai. E sentir mesmo, não é, que tem um tutelar, que tem uma pessoa que é maior, que cuida, que protege, que ama, e se lança totalmente, cegamente, e diz que é dependente deste, e no caso aqui, Deus. Vejam, e tanto ela nutria este amor devocional, este amor adorador, que os bárbaros têm aquela cena tão forte, e Santa Clara, ela como priora do mosteiro, os bárbaros invadiam, porque os mosteiros e os conventos ficavam afastados da cidade, nas montanhas ou nos desertos, e era prato cheio para esses bárbaros. Quando passava, invadia os conventos, os mosteiros, e abusava sexualmente das freiras, das religiosas. E os sarracenos, eles inventaram de invadir o convento. Ela pegou, simplesmente não tinha outra coisa, e pegou aquele que podia proteger a custódia, não é? O ostensório com Jesus, e saiu nos corredores. Eu dizia à tarde que aqueles homens mercenários, cruéis, paralisaram diante de Jesus. Ficaram sem ação e ao mesmo tempo confuso, não sabia para onde ia nos corredores do convento. Não é? E ficaram tão com medo, que bateram em retirada, pensando que vinha, não é, todo o exército. E assim foi a vitória de Santa Clara pela Eucaristia. Ela é a mulher adoradora também, não é, que nutre essa presença. Meus queridos irmãos e irmãs, uma fé forte, veja, uma fé sólida, não vem à toa. Não vem à toa. Não é mágica, não é? Vem de um empenho, de um compromisso, de um sacrifício que a pessoa faz na presença do Senhor. Seja na sua casa, no escondimento, como diz o Evangelho, entra na tua casa, no teu quarto, fecha a porta, e o Deus que está em segredo, ouve a tua oração que está em segredo. Veja. Ou seja, também na igreja, publicamente. O importante é a sua intenção diante de Deus, que seja pura, honesta, e que você é uma pessoa de fato, que é crente porque tem fé, não é? É evangélica porque vive o Evangelho, é adoradora porque de fato, aonde você está, você tem um coração elevado para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.